primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Como o Alexandre falou, é minha primeira palestra, né? Com muita humildade que eu venho aqui e falar que estou aprendendo, não sei o que vai sair, mas foi preparado com muito carinho, né? Foi preparado com muita emoção e vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho disso, né? E gostaria de agradecer, né, um pouco e contar um pouquinho, né, como é que eu vim parar aqui, né? Não é o que eu estou fazendo aqui, como é que eu vim parar aqui. O Etienne não está aqui hoje, ele me convidou há uns 3 meses atrás. Ele me chegou e me perguntou: você faz palestra? Eu falei: você está ficando louco? Mas ele Assim. Eu falei: não, eu nunca fiz palestra. Eu mal sei falar em público sobre esse assunto. Eu faço palestras, às vezes profissionais, assuntos que eu domino. E ele falou: não, mas você vai fazer uma palestra. Eu falei: não vou fazer a palestra. E foi embora. E passou 2, 3 semanas, né? E aí alguma coisa me despertou e ele falou de novo comigo: você vai fazer a palestra. E eu, para surpresa da minha esposa, que queria me matar na hora, falei: eu vou fazer a palestra. E ela ficou surpresa: vai fazer a palestra? Mas como assim você vai fazer a palestra, né? Você não sabe nada desse assunto? Eu falei: eu vou, não sei, alguma coisa vai acontecer. E realmente é muito desafiador estar aqui, porque tem pouco tempo que a gente está praticando a doutrina espírita. Então, o meu conhecimento é pouquinho. Mas eu aceitei o desafio e resolvi fazer a palestra. E foi muito bonito esse período que eu estou preparando essa palestra, porque eu tive várias revelações nessa preparação. E quando ele me perguntou qual que seria o nome, eu não tinha nenhum assunto que eu tinha escolhido. Eu falei para ele: põe minha primeira palestra. E realmente eu fui tendo várias revelações, né? Eu fui aprendendo, eu fui estudando, eu fui atrás das informações, né? E eu acho que o maior beneficiado dessa palestra acho que vai ser eu, né? Porque as coisas que eu aprendi, ou pelo menos que eu acho que eu aprendi, né? Aquele pouquinho que eu fui atrás acabou me modificando, né? Me modificou e eu acho que eu poderia dar o nome, mudar esse nome da minha primeira palestra para o despertar, né? Eu senti como se fosse um despertar. Então foi muito legal. Eu me senti muito bem nessa preparação, né? E na verdade eu fiz uma brincadeira, né, dessa primeira palestra com o despertar e com o tema, e foi muito interessante que o tema surgiu durante a construção. Eu fiz de trás para frente, né? Eu fiz a palestra, depois acabou acontecendo e foi muito interessante, né? Então, e quando eu sentei no computador para começar a fazer a palestra, a primeira frase que apareceu foi essa: pare de ter medo no que poderia dar errado e pense no que poderia dar certo. Então, baseado nessa frase, né, de tirar o medo e pensar no que poderia dar certo, eu comecei a construir essa palestra. Então, espero que vocês gostem e vamos lá. Será que eu estou preparado para dar uma palestra? Foi a grande pergunta que eu fiz, né? Eu já dei algumas palestras, várias palestras no Brasil, mas no tema de trabalho, né? Eu gostava, reunia bastante pessoas e era fácil, né? Porque era um tema que eu dominava
Era um tema de trabalho e eu estava, de certa forma, recebendo por isso, né? Eu tinha um fator financeiro nas palestras, ou sempre as palestras que eu fiz foram somente visando o lado profissional. Foi muito interessante que na construção dessa palestra, né, o que eu queria era não tinha nada a ver com financeiro, não, era tentar passar uma mensagem que fizesse bem para algumas pessoas, que fosse uma pessoa só. Se uma pessoa conseguisse aqui se sentir bem com a minha mensagem, eu já ia ficar feliz. Então, foi motivado nisso que eu aceitei o convite do Etienne. Então, vamos lá, né? Então, é fácil fazer palestra. Eu já fiz palestras de trabalho várias vezes. Você vai ser fichinha. Então, bora. Né? E aí, fui. Opa! Vamos lá. Segundo passo, vamos seguir o manual de fazer palestra. Vamos escolher o assunto. Escolher o assunto, isso está fácil. Tem material pra caramba dentro do universo espírita, né? Nós temos o privilégio de ter em português muitas coisas. E comecei a pesquisar. Então, primeira coisa, eu vou dar uma olhada no site do Plenitude e vou ver as palestras, né? Afinal de contas, quantas pessoas passaram por aqui, né? Quantas pessoas boas passaram por aqui, quantas palestras que eu assisti aqui que me tocaram, né? Vou olhar os temas, né? Vou analisar os temas que estão aqui. E aí foi a pior coisa que eu fiz. Né? Teve aqui, né, o Carlos Vereza, né? Já teve aqui, opa, teve aqui o Simão Pedro, né? Teve aqui o Alexandre, quantas vezes, né? Teve o Rossandro, né? Teve a Claudinha com palestra maravilhosa, né? Todas as palestras aqui eu falei, gente, eu sou maluco. Que loucura, né? Então, para fazer a palestra, eu tinha que ter o conhecimento, né? Eu tinha que ter o conhecimento. E buscando esse conhecimento, eu falei, não, para tudo, porque eu não vou conseguir nunca chegar. O Dr. Sérgio, né? Palestras maravilhosas que nós tivemos aqui, né, durante esse ano, né? E eu vou fechar o ano falando besteira. Falei, não, vou. E aí cheguei a pensar, acho que não estou tão preparado assim. Né? Não vou ligar para o Etienne, vou falar, não, dá tempo, cancelar, joga para o ano que vem, vamos esperar o curso. Aí depois que lançou o curso, né, eu vim, né, cheguei aqui antes do curso, falei, vou esperar, e realmente tinha decidido não fazer a palestra. Falei, eu não vou fazer essa palestra agora, porque eu não estou tão preparado assim. Vou dar um tempo e vamos estudar mais, aprender mais um pouquinho da doutrina, pegar um pouquinho mais de conhecimento. E tinha resolvido isso. Mas eu estava estudando um pouquinho, né? Estava pesquisando. E aí eu deparei com uma pessoa, um filósofo, o Rick Chester. Alguém conhece o Rick Chester? Você ouviu falar desse filósofo? Não? Esse Rick Chester, eu assisti um programa com ele, uma palestra com ele, achei bem interessante. Porque ele se intitula assim, ele é um pobre, favelado, negro, da comunidade da Mangueira. Né? E eu assistindo a uma palestra dele, né, me tocou profundamente. Né? Eu vou mostrar para vocês o que ele falou. Né? Quem que é essa pessoa? É esse aí, ó. Não sei se vocês conhecem ele. É o cara da água. Já viu o cara da água, né? Alguém já viu, né? Então, o Rick Chester, cara,
Ele mesmo fala, ele tinha tudo para dar errado na vida. Né? Veio numa condição social terrível, na favela. Ele conta que a mãe dele, quando ele tinha 7 anos, quase morreu. E que ele se preparou a vida inteira. E não importava o desafio que ele tinha, mesmo que o desafio fosse pequeno, ele se preparava para aquilo. Então esse vídeo da água ele coloca como não interessa se ele é um vendedor de água na praia do Rio, né? Ele está preparado para vender água na praia do Rio. Então eu vou colocar o vídeo dele só para ilustrar. Né? Acabou. Então, ele fez um videozinho, né? E ele conta que ele estava na praia vendendo água e ele passou perante 2 empresários. Os empresários falando da crise do Brasil, e ele falou que não existia crise. E o empresário virou e falou: o que você entende de economia, de crise? E essa foi a resposta que ele deu, né? Eu posso ser um vendedor de água, mas eu sou o melhor vendedor de água que tem. Né? Então, dentro de um assunto bem pequenininho que é vender água, né, ele domina esse assunto de vender água. Ele conseguiu dar o recado, né? Conseguiu dar o recado dele, né? Vendendo água na praia. Ele me inspirou, falei, eu acho que eu consigo dar o meu recado, né? Mesmo que seja pouquinho, pequenininho, eu acho que eu consigo fazer uma palestra, né? Eu acho que vai acontecer, né? Então, acabou o Rick me inspirando, né? Então, eu vou buscar o conhecimento. A gente busca o conhecimento e vamos tentar, mesmo que não seja a da grandiosidade que são as palestras do Alexandre, né? Mesmo que seja as palestras das pessoas que estiveram aqui, mas eu acho que eu consigo passar um recado, né? Se eu me esforçar, se eu dedicar um pouquinho, estudar um pouquinho, eu acho que eu consigo passar um recado, né? Então, e a frase que ele fala no final, a crise está dentro de você. O problema era eu, né? Eu não estava confiante comigo mesmo. Então, vamos lá, né? E eu comecei a construir a palestra novamente. Não liguei para o Etienne e vamos lá, né? Isso me deu força. Então, a segunda frase que eu preparei para construir a palestra. A humildade é a chave de nossa libertação. Emmanuel. Então, né, vou estar aqui bem humilde, realmente. Vou falar de um assunto pequenininho, mas vou tentar falar da melhor forma possível. Eu acho que é assim que a gente deve também levar a nossa vida, né? Com humildade, mesmo que a gente não tenha, tirar essa arrogância, tirar esse orgulho, né? E tentar estar ali, é a chave. A humildade é a chave, né? Então, vamos lá. Algum tema vai aparecer, né? Vamos continuar dentro dessa humildade, vamos continuar buscando e vai aparecer. E aí veio, né? E eu pensando que não era capaz.
né? A palavra pensar veio várias vezes. Durante esse processo de construção da palestra, várias vezes, várias pesquisas que eu fiz, a palavra pensar sempre vinha. Eu pensando que não era capaz, pare de pensar, né? Pare de ter medo, pense no que pode dar certo, você é capaz, pensando no Rick Chester, né? Então, eu topei e o desafio, falei, desafio aceito, vamos lá. E o tema que eu escolhi foi, já que a palavra pensar veio várias vezes, né? O tema que eu escolhi foi o pensamento segundo o Espiritismo. Vou falar de um assunto tão difícil que é o pensamento, né? E aí fui estudar o pensamento, acho que não é que é tão difícil, mas é um assunto complexo, é um assunto que tem muita profundidade o pensamento. Mas veio, né? Veio e vamos lá. E vamos estudar sobre o pensamento, vamos buscar informações sobre o pensamento e vamos tentar compartilhar esse pensamento com vocês. E foi muito interessante, porque primeiro veio o título e aí começou a vir as informações. E eu vi que realmente tinha que ser o pensamento. Por quê? Nas pesquisas que eu fiz e 3 semanas atrás, numa palestra, eu perguntei para o nosso palestrante, interrompi a palestra pra caramba, né? Porque eu não tinha respostas ainda. E aí as respostas vinham nas palestras. Então era muito interessante. Eu fiquei chato aqui, né? Perguntando, interrompendo palestra. Isso. O Dr. Sérgio. E eu perguntei para ele, Dr. Sérgio, o pensamento é a base, né, da, da, do espírito? Seria a energia base do espírito? E ele me respondeu aquele dia que sim, né? Então, falei, ótimo, porque eu vou começar a palestra da base, né? O pensamento é a base, então está servindo muito para mim, e eu tenho certeza que pode servir para algumas pessoas aqui, né? A questão do pensamento, né? Então é uma ferramenta, é um assunto que para mim foi base e serviu de base para as descobertas que eu tive, né? Então o pensamento segundo o Espiritismo. Vamos agora que a gente começa a palestra. Até agora eu enrolei. No Espiritismo tem uma visão de pensamento como uma força criadora. Através dele podemos atrair motivos de alegria ou de sofrimento. Podemos nos unir a Deus ou nos distanciar dele. Por isso, o estudo do pensamento é de enorme importância para a nossa evolução moral. Entender o quanto o pensamento pode influenciar na vida material e espiritual pode nos ajudar a controlar e vigiar sobre o que andamos pensando. Né? Então, pensamento, evolução moral, né? Tem uma palavrinha ali, evolução moral. O que a gente tem buscado nessa encarnação? Né? Se a gente está nesse mundo, eu ouvi falar muito nas palestras aqui sobre a questão da evolução, né? Evolução moral, evolução espiritual, e o pensamento, né, seria a base disso tudo, né? Seria a energia base disso tudo. Então o tema, acho que acertei, né? Então o pensamento é uma das principais ferramentas, né, para isso. E ele tem um poder muito grande, né? O pensamento tem um poder enorme. Eu consegui sintetizar algum material aqui para tentar mostrar um pouco para vocês, né, em cima desse pensamento. O pensamento é criador do ambiente em que vivemos, né? A oração nos põe em sintonia direta com o Criador. Essa foi uma outra frase que eu escutei que eu achei fantástica, né? E aí, dentro
sistematicamente dentro do pensamento, a gente tem as leis do pensamento. Algumas leis, né? Algumas leis básicas do pensamento, né? Essas leis são bem interessantes porque ela está muito próxima do nosso dia a dia, né? A gente aplica ela muito durante o dia. Você se torna o que pensa. Você atrai para si o que estiver pensando. Você só pode sentir o que pensa. O que mais pensa se manifestará em sua vida. Se você tiver pensamentos negativos, vai atrair coisas negativas. Se você tiver pensamentos positivos, vai atrair coisas positivas. E, né, com essas leis, né, analisando, estudando um pouco dessas leis, eu cheguei a uma conclusão, espero não ter chego errado nessa conclusão. A gente, né, você se torna o que pensa, você atrai para si o que estiver pensando. O pensamento é uma força criadora. Concordam comigo? E se é uma força criadora, né, através do pensamento, a gente, de certo modo, se iguala ao Criador. Se a gente tem a capacidade de criar através do pensamento, né, eu acho que é a forma que a gente chega mais perto do Criador. Porque o Criador, bastou pensar, acontece. Né? Então, por isso, eu acho que a importância é tão grande do pensamento. Né? E dominar esse poder de pensamento, né, quem sabe é uma das nossas missões aqui como encarnados. É dominar bem os nossos pensamentos. Né? Será que a gente vai para um próximo passo, na hora que esses pensamentos estiverem todos dominados? Né? Então, Emmanuel, achei uma frase do Emmanuel também, cuidado com o que desejais. Porque a gente desejou o pensamento e aí a gente cria, né? A gente manifesta. E o pensamento, né, dentro das leis do pensamento, né, eu topei, né, topei com a visão materialista do pensamento. Né? Essa aqui é uma visão espiritual. E o pensamento na visão materialista, nos físicos, é uma visão que o pessoal ainda não conseguiu explicar. Né? Como é formado o pensamento? Eles acham que é uma onda magnética, né? Acham não, eles sabem que é uma onda magnética, mas a formação desse pensamento na fase, não foi conseguido comprovar isso por estudos laboratoriais, enfim. Né? Eles conseguiram captar a onda, mas da onde essa onda surge, da onde vem essa onda no cérebro, né? E aí a resposta é que essa onda vem do espírito, né? É o cerne do espírito, é a energia base de todo o espírito, né? Com ela a gente consegue criar, a gente consegue modificar o ambiente que a gente está. Então é muito importante, né, a lei do pensamento. E se a gente torna o que pensa, a gente faz tudo isso, né? A gente tem uma outra lei. A gente teve a lei do pensamento e a gente tem a lei da atração, né? A lei da atração é uma ciência exata, como matemática e química. Ela nunca falha, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então aí é o campo espiritual com o campo materialista, né? A parte trabalhando junto. Né? Então é muito interessante. A gente tem a lei da atração e eu deparei com alguns estudos, né, muito interessantes sobre a força do pensamento, né, que os cientistas não conseguiam explicar, por exemplo, a movimentação de objetos com a força do pensamento, né, a materialização de
de coisas com a força do pensamento. Então, a lei de atração se aplica totalmente dentro da questão espiritual, né? Porque a gente atrai aquilo que a gente pensa, né? A gente tem duas leis, a lei do pensamento somada à lei da atração, né? Existe a lei do pensamento que diz, né? Continuando na questão das leis, a parte mais materialista, né? Semelhante atrai semelhante. Isso é verdade? Né? A gente consegue comprovar isso no dia a dia, né? Os pensamentos são emitidos magneticamente atraem coisas semelhantes que estão na mesma frequência. Quantas palestras a gente teve aqui sobre frequências? Né? Frequências vibratórias, né? A vibração, né? A vibração no final, né? A nossa vibração conectando todo mundo, né? A força do pensamento de todos aqui nos centros numa determinada vibração, né? E aí faz aquela frequência e a gente se eleva, né? E é muito interessante que os materialistas, né, junto com os espiritualistas, fala que nossa mente é como um aparelho de rádio, né? Emite frequência. Os pensamentos e sentimentos são como mensagens radiofônicas e tem uma frequência. Então a gente está conectado, né, com aquelas pessoas. E às vezes pessoas que não estão na mesma frequência a gente sente. Né? Tem aquela coisa, eu não me sinto bem perto daquela pessoa. Né? Ou eu penso diferente daquela pessoa. Né? E quando eu penso diferente daquela pessoa, né, a tendência da lei da atração é fazer o quê? Repelir. Então, a gente, e para nosso crescimento, certo seria, o que a gente tem que fazer? Aproximar, acolher. Então é fácil ficar na mesma frequência, né? Então o ser humano, né, vai na mesma frequência, forma grupos, forma as panelinhas, né? Mas o difícil é aprender com pessoas que têm pensamentos diferentes, né? Ao mesmo tempo. Exatamente. Então você emite e recebe simultaneamente. Você entra na sintonia que está falando, no ambiente. É impressionante. Então, esse é um assunto muito interessante. E os médiums, né, têm essa frequência aflorada. Todos nós. E se essa força do pensamento nos leva a próximo de Deus, né? É a hora que a gente está mais alinhado com Ele, né? Então a gente também está suscetível, como encarnados, né? Às nossas mazelas, às nossas dificuldades. Então, cuidado com o que pensai. E aí, é um assunto que o Sr. Geraldo falou, o poder do pensamento. Né? O poder do pensamento é muito forte. Eu acho que é um dos maiores poderes que a gente tem como espírito. Né? Como espírito. Os pensamentos negativos envenenam a vida. Pensamentos de preocupações, raiva, vingança, inveja, medo são forças tremendamente destrutivas em nós mesmos. Pensamentos dessa natureza destroem a harmonia, a alegria, a vitalidade e a capacidade de agir. Já os pensamentos positivos de alegria, bom humor e coragem são capazes de promover a cura, o conhecimento, a tranquilidade e o discernimento. Desculpe. Não passa aí. Não depende de fatores externos, né, para a gente ter pensamento. Avançou.
Entendi, é a primeira palestra, ainda tô meio enferrujado. Calma, 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 calma. Ah, tá, tá. Não, não depende de fatores externos para termos bons pensamentos. Né? Depende exclusivamente da gente. Né? Os pensamentos, o ambiente em volta pode estar um caos, né, que não interfere nos nossos pensamentos. A gente não pode deixar interferir nos nossos pensamentos. Né? É isso aí. Então, o poder do pensamento, né, o poder do pensamento é muito grande. Né? E aí passa para o próximo slide, que é todos temos superpoderes. O pensamento é um superpoder. É muito interessante que essa parte aqui da palestra, essa não fui eu que fiz, essa não achei lugar nenhum, essa alguém me falou para fazer desse jeito. Foi muito interessante. Não sei porquê, veio assim. Né? O, todos temos superpoderes. E foi muito interessante porque eu vivo em casa o ambiente de superpoder. Né? Eu tenho 3 meninos, Alexandre, Otávio e Felipe. E lá em casa, ainda mais morando aqui em Orlando, é tudo Marvel, DC Comic, né? É Homem de Ferro, é vilão, são super-heróis. São todos, né? Então eu vivo muito nesse universo eu assisto filme da Marvel, eu assisto filme Homem de Ferro, Batman, Super-Homem, né? E aí eu E não é por causa das crianças. não, também não, é muito bom. Então você tem amigos, tal. É, e é muito interessante porque eu tô em contato com super-heróis todo dia, toda hora. Né? Lá em casa é tudo super-heróis, super-heróis, super-heróis. Aí eu coloquei o símbolo do super-homem aqui, porque o Alexandre gosta muito do super-homem, né, Alexandre? É, mas ele não gosta do super-homem porque o super-homem usa o quê? A cueca em cima da calça, né? Ele já me falou que eu não gosto do super-homem porque ele usa a cueca em cima da calça. E tem razão, né? Então, é mania de super-herói. Mas todos nós temos superpoderes, né? O pensamento é um superpoder, né? E aí, dentro desse paralelo, nós podemos... E todo super-herói tem um super-vilão. Né? A gente tem os inimigos dos heróis. Né? Então nós podemos ser super-heróis ou podemos escolher ficar do lado do super-vilões. Então todos os personagens têm seu arqui-inimigo. Né? E a gente tem o nosso arqui-inimigo dentro da gente. Né? Não precisa ir. Né? E trazendo para o lado do pensamento, qual seria o nosso arqui-inimigo? Nós temos o pensamento bom e nós temos os pensamentos ruins. Né? Os pensamentos maus. Então podemos ser super-heróis ou podemos ser super-vilões. Para ser super-herói, né? Essa semana ainda vi a narrativa do super-herói, resumindo lá no fundo, todas as virtudes, todas as vantagens que um super-herói tem, todos os seus poderes, né? O que a pessoa precisa ser ou ter para ser um super-herói, né? E aí nós temos que pensar com amor. Né? Lá no fundo, o pensamento com amor. Mas por que o pensamento com amor? Né? O pensamento é um poder, né, a base do espírito, né, o cerne do espírito. E o amor, acho que é o sentimento mais nobre que a gente tem. Né? O amor é tão grande, né? A força do amor, né? A gente tem aqui superpoderes, a gente reúne o pensamento com o amor. A força dessas duas palavras combinadas é tão forte, né? O amor é tão forte, a impressão do amor é tão forte,
É que tem um filme que eu gosto muito, que a Marcela briga comigo, que toda vez que passa eu quero assistir. Passa na TNT, passa que é um filme de quase 3 horas, de ficção científica, que chama Interestelar. Alguém já viu? E esse filme a Marcela briga comigo toda vez, porque é um filme de ficção científica, é um assunto que eu adoro, né? A palestra do Celso foi uma das palestras que eu mais gostei, dos temas de física quântica, que eu gosto muito. E esse filme, alguém já assistiu? É chato, né? O pessoal, né? Quem não assistiu, eu recomendo, que são quase 3 horas de filme. É um filme de ficção científica. E eu falo pra Marcela que é um filme espírita. Né? O Interestelar é muito engraçado porque começa que a humanidade, vamos contar um pouquinho, né? É só para exemplificar a força do amor. É só assim, que a humanidade está acabando, a vida na Terra está sendo extinta, né? Por alguns motivos, não vou contar. E, e há um presente, que é um buraco negro, perto de Saturno. Né? Até aí, está perto de Saturno, Ali na esquina. ali. E aí, eles precisam achar um modo de levar toda a população da Terra, é descoberto novas terras, é descoberto novos planetas com características semelhantes à Terra. Então eles precisam o desafio é levar a população da Terra, o que sobrou, para esses novos lugares. E aí a narrativa do filme vai em cima de um personagem que ele através do magnetismo, ele acha esse caminho, que é muito interessante. A NASA não existe mais, ela está escondida. E saem 12 missões. Né? 12, o número 12 também tem alguma coisa a ver. Saem 12 missões e vão perto de Saturno e entram nesse buraco negro, usando toda a teoria da física quântica. É muito interessante. E aí eles vão parar em uma outra dimensão. Né? E o que e essa dimensão, enfim, eles caem num planeta que só tem água. Depois eles caem num planeta que só tem gelo. Então é muito interessante, eu acho que vale a pena assistir. E aí, a única força, né, você tem todo o pessoal, os cientistas, todos, e o piloto da nave, ele só foi na missão para salvar a família dele. E a família dele ficou na Terra. Então, todo o resultado da viagem só é possível, só foi concluído pela conexão do amor do pai com a família na Terra. Então, o amor em outra dimensão, numa quinta dimensão, ele consegue comunicar com a filha na Terra só pela força do amor. Né? Então, eu gosto muito desse filme porque ele, para mim, exemplifica muito bem a força que o amor tem em cima de toda a parte física quântica, em toda a parte de materialidade. Né? É um filme de ficção científica feito pelos melhores consultores físicos, né? E eles chegaram à conclusão que o amor fez a conexão. Né? Contrariando todas as leis físicas, todas. Então só foi possível pela força do amor. E aquele dia eu perguntei na palestra, né? A questão acho que da força do amor seria, acho que uma das maiores forças. Então quando a gente tem pensamento com amor, né, eu acho que a gente tem um poder muito grande. E aí a gente pode ter também o pensamento com ódio. Proporcionalmente, se a gente seguir essa linha de super-heróis, o ódio está na mesma força do amor. São forças separadas, né? São forças contrárias. Né? Então, o ódio também tem muita força, tem muito poder. Né? Como o amor, o ódio também tem muito poder. Então, pensar com ódio, né, também imprime um poder muito grande. E qual que é o resultado do pensamento com amor? No fundo, lá no ponto final, né? Alguém chuta algum?
né, o que a gente vem aprendendo no Evangelho, nas leituras. Qual que é o resultado de pensar com amor? Oi? Né? Alguém? Sugestão? Pensar com amor? Pensar com amor, o resultado seria caridade, doação. Tem alguma coisa a ver com a doutrina espírita? É a nossa base, né? Pensar com amor. E é muito engraçado. E o resultado do pensar com ódio? Né? O que a gente tem? Né? Pensar com ódio. Acho que a resultante final da equação, né, vamos dizer assim, seria a indiferença. Né? Você pode ter raiva, tudo, mas acho que a indiferença é que está ligada ao ódio. Né? E quem que foi o maior super-herói de todos os tempos? A gente consegue pensar com amor buscando a caridade? Aí eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Né? Então, o maior super-herói de todos os tempos que conseguiu fazer isso, Jesus. Né? Até agora, acho que foi o que conseguiu pensar 100% com amor e resultado, pensando com amor, né? E a sua obra foi toda baseada na caridade, no amor na caridade. Né? Então, quando a gente analisa isso, né, a gente tem um guia aqui, um mapa, né, para seguir nossos super-heróis. E o resultado da indiferença, quando a gente afasta de Cristo, afasta de Jesus, afasta desse pensamento, o que a gente tem? Guerras, segregações, extermínios. Então, olha a força do pensamento. Né? A base que é o pensamento dentro da nossa doutrina, dentro da nossa vida, dentro da gente encarnado. Né? Então, absurdos, guerras e tudo, com certeza foram pensamentos com ódios. E aí, de que lados escolhemos ficar? Do lado dos super-heróis ou do lado dos super-vilões? Todo mundo quer ficar do lado super-heróis, né? É fácil? Sabendo que a gente vive num mundo de provas e expiações? Né? Esse slide que tem esse caminho, né? Que lado escolher é uma pergunta, né? Existe um lado certo para a gente ir? Né? Será? Não sei. Né? A questão do certo e do errado, né? Que caminho seguir, para que lado ir, é muito relativo. Né? O certo e o errado é muito relativo, vai muito de pessoa para pessoa. Né? Vai muito da relatividade da ocasião. Né? E é um assunto que dá pano para manga, né? A questão do certo e do errado. Né? Mas se a gente estiver pensando com amor, com certeza a gente vai escolher o caminho menos errado, ou menos certo. Né? Enfim. Então, escolher esse caminho, né, é muito interessante. Mas a gente tem algumas dicas, né, para tentar seguir o caminho do amor, da elevação, o caminho do bem, vamos dizer assim. Né? A gente tem ferramentas para fazer isso. Né? A gente foi equipado com ferramentas e uma das principais ferramentas é quem sopra aí, é o livre-arbítrio. A gente pode seguir para um, seguir para outro. Né? A gente teve isso. Né? A gente pode escolher ser super-herói ou escolher ser super-vilão. Livre-arbítrio. A gente... Aí eu fiquei pensando, fazendo a palestra,
Esse livre-arbítrio, esse assunto, vou aprofundar mais nesse livre-arbítrio, porque não estou concordando com isso, né? Se a pessoa dá pra gente, a gente tem, Deus deu esse livre-arbítrio pra gente, mas o que fazer com esse livre-arbítrio? Como é que a gente trabalha isso, né? E aí eu deparei com conhecimento. Ter o conhecimento para seguir o melhor caminho. E junto com o conhecimento, né, a gente tem a sabedoria junto. Né? O conhecimento e a sabedoria, né? Mas qual que é a diferença do conhecimento e da sabedoria? Né? Quando a gente... por que a pessoa... Aí eu lembrei do Rick Chester. Né? Ele é uma pessoa que não tem conhecimento, mas tem sabedoria. Né? Então, será que as pessoas que já estão aqui há algum tempo, já encarnaram algumas vezes, têm mais sabedoria que a gente? Né? Será que eles são mais sábios que a gente, independente do conhecimento? Aí fiquei com essas perguntas também, quase fiquei louco. Né? E a sabedoria nada mais é, né, que a aplicação do conhecimento. Né? Não adianta eu ter o conhecimento aqui comigo, né, segurar esse conhecimento dentro de mim e não passar isso para ninguém. Porque passando isso para as pessoas, eu vou ter a sabedoria. E tendo a sabedoria, quem sabe eu posso evoluir, né, e ficar lá, não voltar, né? Então, a sabedoria, né, nós temos que... E estamos cheios de exemplos de pessoas sábias que não têm conhecimento. Olha que bonito. Isso é muito interessante, a questão da sabedoria. E aí, pesquisando mais ainda sobre cheguei nisso aqui. Né? No tríplice aspecto da doutrina espírita. Olha lá o conhecimento ali na base. Né? Só que dava uma outra palestra. Você já tem mais duas palestras para fazer. Né? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio do conhecimento. E aí foi muito interessante, porque o conhecimento... Né? E aí, pesquisando um pouquinho sobre essa tríplice, né, eu deparei com a inteligência emocional, a inteligência racional e a inteligência espiritual, né, colocada em cada ponto. Né? E as inteligências somadas, de repente, caiu certinho na doutrina espírita. Então acho que eu estou no lugar certo, acho que eu estou gostando de ficar aqui. Né? A inteligência emocional, enfim, dá uma outra palestra. A inteligência espiritual dá uma outra palestra, né? E a emocional ainda, né? Mês que vem o Golem vai estar aqui, que é o pai da inteligência emocional, vai estar aqui em Orlando dando uma palestra, né? Para quem gosta, ele vai estar aqui. Vai estar aqui. Vai estar na Universidade Cristã. Né? Vai estar dando. Então, para quem gosta da parte de inteligência, então tá ali a importância do conhecimento para fazer a base da sabedoria e a elevação da inteligência espiritual. Mas esse é um outro assunto. Isso aí eu só pus para ilustrar mesmo. E aí vieram as perguntas, né? Aí eu fico mais em dúvida do que com resposta. O pessoal vai me ajudar, lá do Centro Humano mais experiente, né? E aí vieram algumas perguntas. O pensamento é gerado pelo conhecimento? Alguém já se fez essa pergunta aqui? Será que se eu tenho conhecimento, o meu pensamento é maior? E a resposta que eu achei foi a seguinte. Não. O pensamento mais vontade é igual ao conhecimento. E aí, é muito interessante, eu fui estudar um pouco o mecanismo de como a gente aprende. Alguém sabe? Ninguém sabe não, mas como a gente adquire conhecimento, como o nosso cérebro processa o conhecimento. O processamento do conhecimento é feita de uma equação matemática. São 3 fatores gerando o conhecimento.
é o pensamento. Quanto mais você pensa sobre determinado assunto, durante um determinado tempo, mais esse pensamento, essa reação plasma no cérebro. Então, como é que eu gravo as coisas no meu cérebro? Né? Falando isso materialistamente, o cérebro, né? Biologicamente. É pensar algo suficiente, o tempo suficiente para que isso fique gravado. Então, se eu estou pensando besteira, estou pensando coisas negativas, eu vou gravar o quê? Esse é o que grava mais rápido. Com certeza. Né? Então, plasma na primeira. Então, cuidado novamente com o que pensais. Quanto maior o conhecimento, maior o pensamento, quanto mais eu penso em alguma coisa, mais eu conheço sobre aquele assunto, né? E seguindo essa linha de raciocínio, não. Quanto maior o conhecimento, né, maior a sabedoria. Então, sejamos sábios. Com pouco conhecimento que a gente tem, a gente pode ser sábio. Né? É o caso da palestra. Não tenho quase conhecimento nenhum e estou tentando pegar um pouquinho daquilo que me tocou e passar para vocês. Né? Não tenho condição de fazer uma palestra enorme, com bastante termos científicos, mas estou buscando um pouquinho da minha sabedoria, né, do que eu tentei gravar durante o tempo para passar para vocês. O pensamento e o conhecimento interferem. Aí, cheguei no livre-arbítrio. Né? Interferem? O pensamento não. O pensamento não interfere, porque se a gente não aplicar o pensamento, não tem ação nenhuma. Então, na verdade, o que interfere é a sabedoria. E essa sabedoria nos ajuda, lá atrás naquele slide, a escolher o caminho que a gente quer seguir. Né? Então, por isso que o pensamento veio na palestra. Né? A base, para mim, está sendo a base de tudo. Né? Primeiro eu preciso pensar, para depois conhecer e aplicar. Né? Então, por isso que é importante fazer o curso, sim, vir da palestra. É importante a gente colocar nas situações adversas e para poder passar isso. Não adianta a gente ficar lendo. Você vê o pessoal lê livros, mas não passa esse conhecimento. E aí a pessoa nunca é sábia. Né? Mais pergunta aí. Criamos o que pensamos? Né? A gente consegue criar o que a gente pensa? Sem sombra de dúvida, né? Somos aquilo que pensamos. Né? Se somos aquilo que pensamos, qual o peso do nosso pensamento nas nossas vidas? É o que a gente está pensando. Existe o pensamento tem peso? Com certeza tem peso, né? Pensamentos leves e pensamentos pesados. Você escolhe. O pensamento não é seu? É uma faculdade da alma, do espírito. Você pensa, você escolhe se você quer carregar um pensamento pesado pela sua existência ou se você quer carregar um pensamento leve pela sua existência. A escolha, o livre-arbítrio. Mas vamos lá na sabedoria. A gente tá vindo aqui estudar para fazer o quê? Senão a gente ficava lá igual os macacos. Qual a relação do pensamento e da vontade? Né? E aí eu cheguei à seguinte conclusão. Não existe a força do pensamento. O que existe é força de vontade. Né? Então, o pensamento é energia e a vontade é o veículo dessa energia. Né? Então, interessante. Me esclareceu bastante coisa do pensamento. Exatamente. Comeu chocolate, pensou na vontade. Exatamente. E aí vem a parte mais difícil, né? Nada poderia ser fácil, né? O pensamento aqui. Como mudar o nosso pensamento? Mas os espíritos
Era uma mão muito grande. É o livro dos Espíritos, né? Já responderam isso pra gente. Questão 909. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Mudar é fácil ou difícil? Ah, então ninguém leu o livro dos Espíritos. É fácil. Ele respondeu pra gente. Quer ver? O que eles responderam? Mudar é fácil ou difícil? Sim, é fácil. Mediante, tá lá no livro, questão 909 lá, procura lá. Mediante a esforço muito insignificante. Os que vos falta é... Então, gente, mudar, não sou eu que estou falando, nada, foi o livro dos Espíritos, né? Mudar é muito fácil. O que falta é a vontade, né? Isso aí. E aí, quais ferramentas podemos usar para tentar mudar nossos pensamentos? Não? Alguém sugere alguma ferramenta aí? Oração. A oração é o mais nobre pensamento. A elevação do nosso pensamento numa sintonia direta com o Criador. É por isso que a gente sente tão bem quando faz uma oração. É por isso que a gente conecta. Nem a nossa palestrante da semana passada. Algum pedido já foi negado numa oração? Existe dentro também, a gente não pode colocar no nosso pensamento, né? A gente tem que pensar tudo de bom, e às vezes a gente tem umas mazelas, a gente não pode atribuir ao pensamento, né? Porque existem outras questões encarnatórias, existem várias questões, mas quando elas acontecerem, a gente tem que estar com o pensamento em sintonia, positivo, né? Tá quase acabando isso, geral. E a oração, tem a meditação, né? E eu coloquei poesia, né? Eu fiz questão de colocar a poesia. A música a gente já sabe. A oração a gente já sabe. E a poesia? Por que veio poesia? Porque eu comecei a pesquisar o Chico Xavier, né? Comecei a estudar um pouco de Chico Xavier. E eu vi que a maioria dos livros de Chico Xavier é poesia. Eu até olhei na prateleira que eu não tenho nenhum, né, seu Geraldo? Nenhum de poesia, né? Não. Por que a poesia? Por que 80% mais ou menos da obra dele, pelo que eu pesquisei, são poesias? Por que os espíritos... É isso aí. É exatamente isso aí. Então, é uma forma de pensar diferente. Totalmente. Então, eu acho que vale a pena a gente ter a música aqui, a gente ter a oração, mas acho que vale a pena a gente iniciar de vez em quando com uma poesia. O Chico tem poesias maravilhosas para a gente ler. Para o quê? Para a gente pensar diferente. E aí, analisando, por que os espíritos perderam tanto tempo com o Chico, com poesia? Tem que ter um motivo, né? Eu falei para a Marcela semana passada que ela teve uma poesia. Teve. E aí veio em forma de poesia. Quer dizer, são pessoas, são entidades que pensam, às vezes no nível... Quem sabe na hora que a gente conseguir pensar em níveis, mais nesses níveis, a gente tá um passinho ali na frente, né? Então, eu fiz questão de colocar a poesia e estou dando sugestão da gente fazer uma poesia, assim, no dia da oração, no dia que tem oração. E eu acho muito interessante, porque é uma terceira forma, uma quarta forma, tem a meditação também, mas da gente pensar, né? E aí, para terminar, né, cheguei a essa conclusão. A origem de tudo está no pensar.
A ordem para a palavra e para o ato vem do pensamento. Então pensamos o bem. Que nosso pensamento seja de fraternidade, alegria, solidariedade, confiança, saúde e paz. E quando um mau pensamento nos ocorrer, e eles ocorrem, né, a todos, basta expulsá-los de nossa mente. Somos donos de nossa mente e de nossos pensamentos. Né? Acho que vale refletir por aí. Né? Acho que a gente tem toda a capacidade de fazer isso. E aí acabou que depois que eu cheguei na poesia, né, eu achei essa poesia do Chico de Castro Alves, que é Marchemos. Eu peguei as últimas duas partes, né, porque a poesia é maravilhosa. Acho que a gente pode ler, fazer. Eu achei essa poesia maravilhosa, né, e ela é muito grande, né? Para ler a gente tomou um tempo grande aqui, mas fica aí, né? É o Marchamos, né? Ó Benedito que ensina. Tá ruim. Ó bendito que ensina, que luta, que ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas da evolutiva. Terá a aventura que anseia nas sedas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente caminhai, o amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Né? Essa foi... esse poema, Marchemos, é fantástico. Chega em casa a ler. Eu só pus as duas últimas partes dele. Né? Muito obrigado. Espero que não tenha sido terrível a palestra. Né? Enfim. Castro Alves, para quem disse determinado sinto borbulhar da glória do meu sangue e morreu de leucemia. Morreu com 22 anos, né? Então, fica aqui minha mensagem, né? Espero que tenha agradado, tenha tocado pelo menos alguma coisinha que já valeu. Muito obrigado, gente.